Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começa em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, mais uma edição do seu programa favorito de debates, reflexões e de entrevistas de cada dia da semana. Pois é, hoje nós vamos discutir uma questão que intriga todo mundo, até os que não creem em Deus, né? Existe genuinamente o acaso? Para algumas pessoas, especialmente os que não creem em Deus, tudo é obra do acaso, né? Para outros, principalmente os cristãos de linhagem calvinista, o acaso praticamente não existe, porque Deus, na sua soberania, determina, ou pelo menos sabe de todas as coisas que vão acontecer e permite ou não que elas aconteçam. Em outras palavras, tudo passa pelo crivo de Deus, então não há espaço na prática para o acaso. Mas, será que é assim mesmo? Lá na Bíblia, no livro de Eclesiastes, aliás, um livro bastante interessante, bem no meio da Bíblia, no capítulo número 9, entre outras coisas, o autor, que é chamado de pregador, diz que tudo é obra do tempo e do acaso. Então, será que a Bíblia dá margem para imaginarmos que há sim espaço para o acaso, que nem tudo Deus controla, porque não somos marionetes, o mundo não é um teatro, né, de fantoches manipulado por Deus e ele, embora seja soberano, concede liberdade às suas criaturas e essa liberdade implica num espaço que nós, humanos, chamamos de acaso. Então, há coisas que acontecem não porque Deus quis que acontecessem, nem porque Deus permitiu que acontecessem, nem porque Deus determinou que acontecessem. Aconteceram porque aconteceram, obra do acaso. Ou será que não é assim? Que no fim, Deus está por trás de todas as coisas e tudo que acontece passou pelas suas mãos. O que você tem a dizer a respeito? Está no ar? Ou vejam só. Olá, é com alegria que, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, começamos mais uma edição do programa Vejam Só. E eu quero estender as boas-vindas a todos os telespectadores do Brasil e de fora dele, porque o Vejam Só alcança a Europa e também as 3 Américas. E convidar você para interagir conosco e com os demais telespectadores e internautas. A ferramenta é um site, o www.vejamsó.com.br. Esse é o endereço por meio do qual você interage com o programa Vejam Só. Para conversar conosco sobre se existe ou não o acaso, nós trouxemos 3 figuras de peso, né? 2 teólogos e 1 aprendiz, que é seminarista. E graças a Deus eu não tenho que expressar opinião hoje, né? Porque eu quero tirar minhas dúvidas aqui. Voltando ao programa Vejam Só, ele que mora lá em Atibaia, que já foi ou ainda é considerado o município com o melhor clima do Brasil, pastor Thomas Tronco dos Santos. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui de novo. Atibaia é complicado vir aqui por causa do congestionamento, né? Tem dias que sim, tem dia que não. Hoje veio tranquilo. Quero ver para voltar. Onde fica a Igreja Batista Redenção? Aqui em São Paulo, ela fica na General Ataliba Leonel, 3.780. Em Atibaia, ela fica na Alameda Lucas Nogueira Garcês, 4.497. Em Bragança Paulista, fica na José Gomes da Rocha Leão. Muito obrigado pela presença do senhor. Estreando no programa Vejam Só, pela primeira vez, pastor Temi Lima, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, exegeta, pesquisador de culturas antigas e membro dos Pensadores Cristãos do Brasil. Aliás, ele trouxe aqui umas obras. Paz e graça, pastor. Tudo bem? Amém, Heber. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Deus abençoe, obrigado pelo convite a todos. Deixa eu mostrar aqui enquanto o senhor vai falando, eu vou mostrando Amém. Os livros aqui. Vamos lá. Qual a câmera que eu mostro? Pode ir falando? Pode falar, pastor. Esse livro Família e Igreja é um livro interessante porque eu vou abordar pontos, né? Por exemplo,
Jovem pode usar calça comprida, pode usar tatuagem, né? De quem é o dízimo. São perguntas intrigantes que hoje o jovem quer saber, né? Tá certo. Eu vou mostrar rapidinho. Ok. E nas outras vezes que o senhor vir, a gente vai falando dos livros. Amém. Isso aqui é sobre a tentação de Jesus? É uma abordagem sucinta no capítulo 4 de Mateus, onde nós vamos tirar dúvidas sobre a tentação de Jesus. E eu trago aqui uma apresentação também muito sucinta sobre jejum e oração. Ah, maravilha. Estudo do livro de Esther. Isso aqui é para quem gosta de... Esse é um bíblico, trabalho, né? que nós participamos dirigindo de um culto para jovens e acabou virando um trabalho. Então eu abordo 4 pontos interessantes nesse livro que distingo de qualquer outro. Primeiro, eu trago porque o estudo dentro exegético dentro de cada versículo. Trago aqui, na verdade, a onomatologia, o livro de Esther. E trago 100 perguntas e respostas, justamente porque o livro nasceu de uma maratona. Maravilha. Depois a gente mostra as outras obras, são várias, todas ali na livraria do pastor Elias Soares, meu grande amigo, aliás, um grande abraço a esse servo de Deus. E todos esses livros, pastor, quero fazer menção, são escritos justamente porque ele me incentivou. Foi a pessoa que me incentivou, que me pegou no braço, falou, vai lá, você tem condições, tem capacidade. E aí, Deus fez a obra. Um grande abraço, pastor Elias Conde Soares. de Sarzedas, né? Conde de Sarzedas, isso. 160, loja 22. Amanhã estaremos lá. Loja Crescendo na Fé. Muito bem, vamos para a matéria de abertura. Opa, esqueci do seminarista. Mas seminarista a gente pode esquecer, não tem problema não. Seminarista Pedro Samuel dos Reis. Ele está concluindo o curso de Teologia no Seminário Batista Regular de São Paulo. Paz e graça, Pedro, tudo bom? Paz e graça, é um privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite. Você está agora na reta final do curso? Sim, creio que mais um ano de curso estarei concluindo. Qual a disciplina que você mais gostou? De todas as que eu fiz, Teologia Bíblica do Antigo Testamento foi a que mais me chamou a atenção. E a que você menos gostou? Não tem uma que eu menos gostei, talvez a português, por incrível que pareça, não foi uma matéria que foi apresentada a mim tão bela assim, mas eu não tenho dificuldades tantas assim. Tá bom. E você trabalha já como pastor auxiliar, né? Na Igreja Batista, aonde? Igreja Batista de Jordanópolis, em São Bernardo do Campo, cujo pastor é pastor Maurício Bolcão. De vez em quando ele vem aqui. Sim. Qual que é o endereço lá, pastor? Lá o endereço é Rua Noel Núteus, número 304, bairro de Alvinópolis, São Bernardo do Campo. Muito bom, muito obrigado. Vamos agora para a matéria que apresenta o difícil tema de hoje, a gente já volta com o Vejam Só. Há exatamente 12 dias, uma festa de casamento teve um fim trágico no Rio de Janeiro. 5 meses antes, pela internet, Fábio Jefferson Maciel já tinha convidado os amigos para a festa de casamento. Após 7 anos de namoro, o sargento da Marinha de 33 anos se casou no último domingo com Geise Guimarães. Eram cerca de 2 horas da manhã, quando Fábio foi um dos últimos a deixar a casa de festas. Na saída, na calçada, segundo testemunhas, ele tropeçou e caiu. Poderia ter sido só um tombo, mas foi fatal. Ao cair, a taça que estava no bolso esquerdo quebrou. Os cacos de vidro cortaram a veia femoral, na altura da virilha, que fica a cerca de 2 centímetros da pele. Essa é a principal veia da perna, por onde passa todo o sangue em direção ao coração. Fábio foi levado por parentes a uma unidade de pronto atendimento e depois a um hospital municipal, onde, segundo a Secretaria de Saúde, já chegou sem vida. A festa, a casa recém-construída, sonhos de uma vida a 2, que durou apenas 6 horas. Casos inesperados e inexplicáveis. Será que tudo o que acontece depende de Deus ou há espaço para o acaso? Isso é o que discute agora o Vejam Só. Imagens fortes, imagens fortes. E o tema realmente o tema é difícil. Deus é soberano, tá bom. Ele decide tudo? Passa tudo por ele ou existe espaço para o acaso? Tudo o que acontece depende de Deus ou há espaço para o acaso? Eclesiastes 9:11 é um dos versículos que foram usados para suscitar esse tema, que foi sugestão de um telespectador, depois a gente fala dele aqui. Pastor Thomas Tronco dos Santos, na sua primeira fala,
tudo que acontece depende de Deus ou há espaço para o acaso? Depois o senhor vai fundamentar com mais tempo e propriedade a sua opinião. Sim, tudo depende de Deus. Davi disse que Deus escreveu, seus dias foram escritos e registrados antes que qualquer um deles existisse, no Salmo 139, 16. De modo que a soberania de Deus implica seu controle pleno. Ou Deus controla tudo, ou ele deixa de ser soberano. E ao deixar de ser soberano, ele deixa de ser o próprio Deus. Ao contrário disso, a Bíblia nos apresenta ele comandando todas as coisas. Como, por exemplo, uma guerra. Uma guerra não é decidida pelo acaso ou até pela força dos guerreiros, mas a quem o Senhor quer fornecer a vitória. Dito pelo próprio Salomão, que diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, Deus sim controla todos os eventos. O acaso, algumas pessoas vão poder discutir quais são os propósitos de Deus em controlar, ou como ele controla, fazendo com que o homem seja responsabilizado pelos seus atos. Mas o acaso cego, esse não existe diante de Deus. Ok. Pastor Temi Lima, mesma pergunta nas mesmas condições. Depois o senhor vai ter tempo para fundamentar a sua opinião, mas tudo o que acontece depende de Deus ou há espaço para o acaso? Eu vejo que, na verdade, existe espaço para o acaso, sim. Não quero, de uma forma assim, claro, até com o nosso pastor e amigo tivemos ali conversando. Né? Esse que é o mal. Vocês não podiam ter conversado antes. Mas somos sociais, não é isso, pastor? Os caras querem que briga. Exato. Claro. Né? Mas a ideia dele é isso, né? Quando nós estamos do outro lado, eu até comento, né? Ele instiga, porque eu fiz isso há muito tempo, né? Então ele instiga a pessoa para que aconteça. Eu acho que o foco não é esse. Mas eu vejo, Heber, que existe a vontade soberana, diretiva e permissiva de Deus. Né? Então, quando eu coloco que tudo está sob o controle patente de Deus, eu acabo isentando de uma forma, ainda que eu não queira, toda a responsabilidade que está atribuída ao homem. Né? Então, eu vejo que existem situações em que realmente o acaso, ele é realmente pautado a acontecer e o homem tem responsabilidade sobre isso. Vamos lá, o seminarista Pedro Samuel dos Reis, que é aluno do Seminário Batista Regular. Ô Pedro, tempo que eu conheci... Quantos anos você tem, Pedro? 24. Bom, então antes de você nascer... antes de você nascer, eu conheci o Seminário Batista Regular. Rapaz, aluno não podia ir de tênis não, nem de calça jeans, não. Tá? Hoje... Você lembra dessa época? Você não era? Não, eu tenho 25. Claro. Mas tudo bem, eu sou do século passado. Lá no Batista Regular, as moças não podiam usar calça comprida, só de vestido ou saia, e os rapazes não podiam usar calça jeans e nem tênis para assistir aula. Sim. Mudou tudo lá, Houve uma grande mudança. Eu sou prova disso. Também não podia usar barba. Continua essa proibição? Não. Na verdade, as normas estão bem mais maleáveis hoje em dia, até pelo fato de termos pessoas de diversos contextos podendo estudar lá, então isso acaba, de uma certa forma, sendo eliminado com o passar do tempo. Mas houve no passado, eu vi pessoas comentando sobre isso, sobre a questão de usar só camisa polo, não poderia com outro tipo de camisa, até com nome e coisa desse tipo, mas hoje pegamos um tempo mais maleável. Muito bom. Você crê que existe acaso ou não? Eu creio que não existe o acaso, porque Deus é o sustentador, como disse o pastor Thomas, de todas as coisas. Em sua palavra, ele disse que ele sabe exatamente os fios que tem no cabelo de cada pessoa. Lucas 12, Mateus capítulo 10. Então, como esse Deus que conhece os cabelos ou o número dos cabelos de todas as pessoas, consegue permitir que algo aconteça sem a sua vista. Então, eu creio que ele não permite o acaso, na verdade, não existe o acaso, melhor dizendo, e não vejo isso nas Escrituras. Mas estamos aqui para investigar, né? Você trouxe suas perguntas? Sim. Muito bom. Pastor Thomas Tronco, vamos lá. Vou dar a primeira oportunidade para o senhor fundamentar o seu ponto de vista, agora sim, biblicamente, teologicamente, na história da igreja, enfim. E depois nós temos um outro recado muito importante para dar, e aí o pastor Temi Lima, já no próximo bloco, vai ter o mesmo tempo para fundamentar o ponto de vista dele, refutando o seu. Muito bem. Na verdade,
Apesar de as nossas traduções tradicionalmente trazerem nesse texto os dois substantivos tempo e acaso, eu acredito que essa não é uma tradução adequada, visto que os tradutores levaram em consideração uma regra gramatical, uma figura, um tipo de figura de linguagem, no capítulo 3, versículo 1, que também se encontra aqui e ela não foi levada em consideração. Essa figura se chama endíades. Isso, literalmente, significa um por meio de dois, ou seja, um conceito por meio de duas palavras. Um exemplo é Eclesiastes 3:1, que apresenta o seguinte texto: para tudo há uma data e um tempo. Você fala, mas se há uma data, já há um tempo. Então, a endíades, ela funciona assim. São dois substantivos, ou podem ser dois verbos também, no qual o segundo mantém a ideia básica e ele é modificado pelo primeiro, ou adjetivado pelo primeiro. Então, se procurar em Eclesiastes 3:1, lá vai ter algo do tipo, para tudo há um tempo datado, um tempo determinado. É o que devia ter acontecido aqui, porque aqui também tem uma endíades. O texto apresenta aqui dois substantivos, tempo e sorte. A tradução dessa palavra pode ser acaso ou sorte, ou também pode ser fato ou problema. Na verdade, o único outro lugar que essa palavra aparece, em 1 Reis 5:4, ela aparece com a outra tradução. Não como acaso, mas como um problema, que os problemas já não haveriam nenhum. Desse modo, aliás, o verbo que segue a esses dois substantivos é singular, mostrando que aí o tempo e o acaso, ou o fato, ou o problema que acontece durante um tempo, ele recai sobre todos. Então, a tradução adequada, levando em consideração essa endíades, deveria ser, pois o acontecimento temporal, que tempo é esse? O texto logo em seguida vai dizer, mas o homem não sabe o tempo. Então, é um tempo inesperado. Então, o acontecimento inesperado faz com que isso recaia sobre todos. Então, no versículo, ele fala dos homens ligeiros, valentes, sábios, prudentes, inteligentes. Ele mostra nenhum deles tem como garantir seu futuro, tem como obter seus intentos, porque a qualquer momento, um acontecimento, um revés inesperado pode vir sobre eles e o que eles planejaram se foi embora. Então, nem aqui não há acaso. Simplesmente um acontecimento não planejado por nós. Ele dá uma visão humana que vai mostrar que a gente precisa refazer nossos valores. Depender do dinheiro, depender da minha sabedoria, depender dos meus contatos, é uma tolice, segundo o que Salomão diz, porque mais tempo, menos tempo, quando o homem não espera, um problema vem, muda todos os seus planos, às vezes acaba até com a sua vida. De modo que a sabedoria não é confiar nessas coisas, é confiar em quem? Em Deus e temer ao Senhor. Esse é o princípio, o início da sabedoria. Além do mais, o próprio Salomão não defende essa ideia do acaso. Ele mostra Deus comandando as coisas. No próprio livro aí de Eclesiastes, ele diz o seguinte, capítulo 7, versículos 13 e 14, ele diz, atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, o dia bom e o dia mau, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Qual que é essa referência? Essa referência é Eclesiastes 7, 13 e 14. Então, você pode ler de novo? Leio sim. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Isso aqui está mostrando a soberania de Deus. Se Deus determina algo, o homem não consegue mudar isso. E aí ele vai falar sobre o dia bom e sobre o dia mau. E ele vai mostrar que eles não vêm do acaso, mas da mão de Deus. No dia da prosperidade, diz ele, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Por isso, o homem não deve considerar confiar na sua velocidade, na sua inteligência, no seu estado social, no seu dinheiro, porque um fator totalmente
alheio ao seu conhecimento, inesperado para ele, vem e muda tudo o que ele planejou, mas acontece conforme o que Deus planejou. O mesmo Deus que dá a vitória quando, apesar dos cavalos se prepararem, o destino é ele quem coloca. Então, a melhor tradução, só voltando naquilo, seria: pois o acontecimento inesperado sobrevém a todos eles, a todos esses homens que ele falou, terem capacidades em si. Tá? Então, em última análise, assim, não adianta ser bom ou mal, ser muito bem preparado ou não ser bem preparado, ter muitos recursos ou não ter muitos recursos, porque o acontecimento que foge ao controle das pessoas sobrevém a todos. Não quer dizer que essas coisas sejam más, aliás, elas são aconselhadas. A sabedoria, a diligência, ela é aconselhada. Entretanto, Salomão coloca isso na perspectiva da soberania de Deus. Ele olha para os homens e vê que eles não têm capacidade de controlar o seu destino, apesar das qualidades que eles são instruídos. Por isso, eles devem temer a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que o pastor Temi Lima, que é inclusive membro dos Pensadores Cristãos do Brasil, autor de várias obras, como é que ele vai responder a tudo isso. O Anderson Aparecido Fernandes, de Bauru, em São Paulo, diz assim: boa noite, pastor Heber, minha família admira seu programa e como Deus tem te usado. Amém, glória toda ao Senhor, né? Sobre o tema, eu acredito que nada acontece por acaso, e tudo Deus está no controle e tem um propósito. Claro que tem situações que não é a vontade dele, e sim a permissão dele. Paz e graça a todos. Muito bem, voltando com o programa Vejam Só. E o tema de hoje, bastante instigante, foi sugestão do Gialdo Ferreira de Oliveira. Ele mora em Floriano, cidade de Floriano, lá no estado do Piauí, e vai ganhar este presente da produção do Vejam Só, né, em gratidão pela sua sugestão. Uma fonte para a espiritualidade, livro do Alcindo Almeida, da editora Abapress. Um livro que tem meditações, né, muito útil para quem tem que escrever boletim, artigos, etc. Né, são uma centena de meditações a respeito da palavra de Deus. Fonte para a espiritualidade, Alcindo Almeida, editora Abapress, parceira nossa, muito obrigado. E obrigado, Gialdo, pela sua sugestão. Caso você queira fazer uma sugestão de tema, não de assunto, de tema, você entra no site vejamsó.com.br, na aba Sugestão de Temas, põe lá. Foi pautado, não tem sorteio, não tem nada, você ganha um presentinho nosso aqui do Vejam Só. Depois eu vou chorar as pitangas aqui, né, com o pastor Temi Lima, para ele doar umas obras dele, para a gente também mandar para os telespectadores que pautam o nosso programa. Falar em pastor Temi Lima, ele que é ministro da Assembleia de Deus e exegeta, pesquisador de culturas antigas, autor de vários livros, vai agora ter o tempo dele para responder para fundamentar a posição dele, né, dada no primeiro bloco, de que existe espaço sim para o acaso, nem tudo é Deus que determina, ou enfim. Na posição que o pastor colocou, e bem colocado, eu fiz uma procura sobre essas duas palavras, e a questão sorte aqui, que é traduzida na RC, na RA está acaso, e a melhor tradução que eu encontrei foi a da Bíblia de Jerusalém, aonde coloca ocasião. E essa situação de ocasião, ela cabe bem para aquilo que eu falei inicialmente. No próprio capítulo 7 de Eclesiastes, onde o pastor deu a referência ao versículo 13 e 14, um pouco antes, no versículo 8 e 9, ele também dá uma referência interessante, que ele diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Lendo esses versículos, nós podemos ter base, né, para dizer que o homem tem uma condição de liberdade de ação. Ok? Não devemos esquecer que o livro de Provérbios, de Eclesiastes e outros são livros poéticos, de uma forma poética que ele está dizendo. Sim. Então, vendo por este lado, nós não podemos, eu não quero aqui excluir a soberania de Deus jamais, porque senão nós temos que parar com o Evangelho, não tem fundamento, né? Mas devemos aqui principalmente parar e pensar
Porque Deus é o criador do tempo, Ele é atemporal. E o tempo foi criado para quem? Para o homem. Não foi criado à toa, para que uma forma de o homem ter como se locomover, agir e pensar durante o seu período de vida. Dentro desta condição, fica bem claro, lá no livro O Evangelho de Lucas, no capítulo 17, aonde a parábola do filho pródigo, ela nos traz no versículo 17, dizendo assim, olha, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Eu quero me ater a esse ponto, Heber. E caindo em si. Ora, se ele caiu em si, ele tinha plena consciência dos seus atos, do que ele estava fazendo. Isso, de forma nenhuma, né, o isentou da sua passagem, da sua responsabilidade. Então, eu quero fundamentar que a ocasião, ela é propícia, sim, para o cristão. Por exemplo, se uma pessoa está nadando, como vem bem a furizia, aí ele não sabe nadar, ele está lá, como o pastor acabou de falar, que nadador, eu invejo porque eu tenho o jura água, né? E de repente ele precisa ser salvo, senão ele morre. Alguém o socorre ali, ele dependeu de alguém, mas a ação que ele teve foi dele, de estar na água, foi uma liberdade que ele teve. Quero dar um outro exemplo, voltado às guerras, como nós vimos a chamada aqui. Hoje nós vemos muitas guerras acontecendo no mundo inteiro e normalmente o incrédulo e o outro, ele atribui tudo a Deus, permissividade de Deus, não é? Mas será que Deus tem prazer nesse tipo de coisa? Sendo que a sua onibenevolência, que é um dos seus atributos, grandes atributos, porque só dele emana o amor, como que isso vai gerar então com a raça humana? Eu defendo que todo homem, ele tem responsabilidade sobre os seus atos. Senão, não teria nenhum fundamento o julgamento de Deus. Mas, pastor, só um parênteses para o senhor deixar mais claro o seu argumento. Okay. O pastor Tomás Tronco não vai discordar, nenhum calvinista jamais vai discordar do senhor de que o homem é responsável. Tanto é que Deus vai mandá-los para o inferno, porque eles são responsáveis pelos pecados deles. A pergunta... Se ele quiser. Se ele quiser. Então, aí que tá. Se ele quiser, Deus não vai simplesmente mandar, porque senão não teria fundamento. Eles são pecadores... Ele faz todas as coisas conforme o propósito da sua vontade. A pergunta é, a responsabilidade do homem que o senhor está mostrando, o calvinista também vê. A questão é, essa responsabilidade é exclusivamente do homem, ou seja, ele decidiu pular na água porque ele quis e está acabado. Perfeito. Ou Deus, de algum modo, esteve envolvido nesse processo de ele pular na água? Não, ele pulou porque ele quis. Deus não tem nada com isso? Absolutamente. Nada. Não. Nem vontade permissiva, nem vontade não determinativa? Não, isso é uma ação do homem. Quando o filho pródigo, por exemplo, ele quis sair de casa, ele saiu. Quando ele pediu o que era dele, ele tomou a ação. Ele tomou ação. Deus não chegou no ouvido dele e falou, se você sair, você vai ter um problema, porque você vai ser destituído e tal. Não, ele teve a ação para fazer o que ele quis. E isso aconteceu porque ele tomou essa diretiva. Então, Deus não tem absolutamente nada. Tanto é que quando ele cai em si, ele se arrepende, Deus está de braços abertos. Aí entra o quê? O amor de Deus. Certo, Jeremias, ele escolheu ser profeta por pura responsabilidade dele? Não só, ele chegou nesse ponto, pastor, é o que ele gosta. Ele não quis, como muitos outros também não quis. Mas assim como Jeremias, nós temos Jonas, que, por exemplo, também foi chamado e questionou. Se nós formos pegar todos os profetas, o único que questionou a Deus foi quem? E onde Jonas terminou? Tudo bem, pastor, tudo bem, concordo. Deus mas convenceu. Mas espera um pouquinho. O foco ali, por exemplo, na situação de Jonas, era Nínive. A soberania de Deus aconteceu? Aconteceu. Mas Jonas teve a condição, por exemplo, a liberdade de não ir? Ele teve. Teve um custo? Evidentemente que teve. Mas até onde foi a liberdade dele? Deus decretou, você vai pregar em Nínive. Ele pegou o barco, o que Deus fez? Trouxe de volta num peixe, num submarino da época. Trouxe de volta. Jeremias foi separado para ser um profeta no ventre da sua mãe. Sim. Então Deus já havia determinado isso. Aliás, até esse conhecimento, para a gente falar do acaso, assim como o teísmo aberto, que é o defensor do acaso hoje em dia, é por isso que eles falam que Deus não conhece o futuro. Porque até se Deus conhecer o futuro já está determinado.
Então vamos lá. Então não existe acaso, a começar pela onisciência de Deus, sem falar nos seus decretos. Ainda assim, a Bíblia fala que Deus decretou que os dias de Davi, como o texto que eu acabei de citar ali, né, foram escritos e registrados. Como é que o senhor entende enfático esse Salmo 139? Pedro Samuel dos Reis, que está concluindo o curso de teologia no Seminário Batista Regular, já trabalha na Igreja Batista lá de Jordanópolis, né, igreja que eu visitei, a Igreja da Patrícia, uma das professoras lá da Faculdade do Povo, colega nossa, né, muito querida. Enfim, qual é a sua pergunta? Eu gostaria de fazer a pergunta para ambos, posso? Deve. Bem, gostaria de começar com o pastor Thomas. O pastor Thomas citou o livro de Jonas, o profeta Jonas, que foi um profeta que desobedeceu a ordem de Deus e aí Deus preparou um grande peixe. Mas há uma questão em Deus preparar um grande peixe. Para que Deus preparasse um grande peixe, no versículo 7 do capítulo 1, é dito o seguinte: e dizia Jonas aqui estando pegando o barco, e disse assim, e dizia cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. A pergunta que eu lhe faço é, se lançaram sorte, isso não poderia dar a margem para entender que foi o acaso de Jonas ter sido lançado? Justamente o contrário. Justamente nesse sorteio aqui, é que Deus, na sua soberania, apontou o culpado, e Jonas reconheceu, falou, sou eu mesmo, me joguem no mar e a tempestade vai parar. Aliás, toda a tempestade, aqui foi um filhotinho de tsunami, ele não veio por acaso, ele não veio por um terremoto que aconteceu longe de Deus, ou por criaturas, por ventos que circularam sem Deus controlar. Muito pelo contrário, foi o Senhor quem controlou o tempo, foi quem enviou ao barco, foi quem controlou. Interessante como é dito que o barco estava prestes a se partir. Ele estava assim, como se ele pensasse, ele estava considerando, ele pensando, estava quase sendo convencido a se partir. Deus não deixa que ele se parte. Também não deixa que Jonas vá embora tranquilamente. Ao contrário, faz o quê? Faz com que ele volte. Por meio da tempestade, por meio do peixe, por meio da sorte, por meio da sua palavra. Pastor, já que o senhor falou que Deus usou o sorteio para indicar o culpado, o telespectador e eu queremos fazer uma pergunta para o senhor. É Deus que escolhe as dezenas da Mega Sena toda semana? Boa pergunta. Eu acho que é ele sim, Não é boa pergunta, é ele exatamente. Deus é que decide quem vai ganhar a Mega Sena. Exatamente. O problema não é entender a soberania de Deus. Como que Deus faz para controlar, como que Deus conhece o fio de cabelo de cada um. Para mim, eu facilito para ele. Como que ele faz para derrubar cada folha de árvore, como que ele não deixa uma folha cair se ele não quiser. Isso é fácil entender diante da soberania de Deus. O que nós não compreendemos é qual é o seu propósito. Por que ele deixa um incrédulo, por exemplo, prosperar e o seu servo passar um aperto? A palavra de Deus dá pistas sobre isso. Mostra ele trabalhando conosco, aumentando nossa paciência, a ponto de Tiago dizer assim, quando você passar por provação, tende por motivo de toda alegria. Isso mostra a participação ativa de Deus no sofrimento para produzir o benefício. Agora, a gente não entende cada propósito de Deus e é isso que nos confunde. Mas a gente não resolve essa questão tirando as coisas da mão de Deus, da sua soberania, mas rendendo a Ele uma sabedoria muito maior que a nossa, como Paulo, que entre Romanos 9 e 11, um dos capítulos mais difíceis de entender os propósitos de Deus, ele termina dizendo, ó profundidade de riqueza, quem conheceu a mente do Senhor? Então a gente para em determinado momento e fala, até o que o Senhor me ensinou, que Ele controla tudo, que Ele é soberano, que Ele tem alguns propósitos que Ele revelou, mas daqui para frente Ele não me revelou. E aqui eu confio na soberania do Senhor, não só nela, mas na sabedoria e nos seus propósitos santos. É a mesma pergunta, Pedro, para o pastor Temer? Antes de você fazer essa pergunta, eu queria só questionar com o pastor, que ele falou assim, é Deus que determina a pessoa para ficar rico, né? Milionário, ganhar na Mega Sena, né? Então eu vou ter que rever meu conceito com Deus, né? Porque Jesus falou que... Algumas vezes ele pune algumas pessoas dando dinheiro e endurecendo os seus corações. A situação de endurecer o coração é muito, né? É uma situação, mas eu acho que... Só que essa questão, por exemplo, de Deus enriquecer determinada pessoa me preocupa. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que servem a Deus em fidelidade não são ricos.
não são milionários? A maior parte das pessoas, e aí eu puxo a bandeira da Assembleia de Deus, porque em todo lugar de dificuldade, onde está uma favela, onde está um excluído, onde está a Assembleia de Deus, ela está lá. Então a maior fortaleza, entendeu? Está em crer em Deus e não no dinheiro que Deus vai dar. Porque dentro dessa afirmação com o senhor, que Deus estabelece quem vai ficar rico, então nós temos uma incoerência. Olha o Salmo 73, quando Asaf exatamente, ele vê os ímpios prosperando. Exatamente. E ele questiona Deus, por que prospera o ímpio? E aí mas ele depois entende o controle de Deus. Exatamente, só que logo depois, o que ele vai entender? O que ele fala? Ele mesmo diz que aquilo que ele falava em uma linguagem mais clara, ele diz, não, tudo aquilo que eu pensei, Senhor, foi besteira. Aquilo para mim não vale nada. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A mesma pergunta que eu fiz para o pastor Thomas. Toda semana tem sorteio da Mega Sena, sorteando aí 20 milhões, 15 milhões, um dinheirão enorme. Quem decide quem ganha? É o acaso, é a sorte, que é um sorteio, sim, ou é Deus? Heber, eu tenho comigo o seguinte, não é Deus que estabelece, não é. A pessoa jogou, ele está ao acaso, é a pura sorte. Agora, existem os trambicagens, que aí Deus não tem nada a ver com isso, não é? O camarada que vai forçando, cria lá uma máquina de computador e alimenta com informações para poder chegar. E uma eleição? Ganha quem tiver mais sorte? Essa era outra pergunta que eu ia fazer. Então. Sabe por quê? Agora mudou o debate. Porque Nabucodonosor disse que Deus coloca no trono quem ele quer. Isso quer dizer que o resultado da eleição não é acaso e não é assim pela... Isso aí nós vamos discutir no terceiro bloco. Tem mais? Tem mais. Não vai, toca aí. O seminarista tem pergunta para o senhor também. Já ficou claro, o pastor Thomas crê que Deus decide todas as coisas, inclusive o ganhador da Mega Sena. O pastor Temi Lima diz que não, é obra do acaso. Vamos lá. Sim, dentro da perspectiva do senhor, o senhor disse no seu discurso que há uma liberdade, uma livre agência do homem para poder tomar decisões na vida. Perfeito. E esse livre agente, vamos colocar entre aspas, esse livre-arbítrio que esse homem eventualmente possa ter, aqueles que creem, aqueles que não creem, enfim. A questão é como Deus fica através desse livre-arbítrio, porque o texto de Romanos é um texto clássico, Romanos 8, 28, ele diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. A minha pergunta é, interessante que também esse termo, todas as coisas, o senhor que é um exegeta, poderia ser interpretado como cada uma das coisas que acontecem na vida do homem. A palavra ali é pantas, dá uma ideia de continuidade, exatamente. 8:28. 8:28, ou seja, que cada uma das coisas que acontece na vida do homem de uma certa forma, contribui para e isso é do propósito do Senhor, ou seja, contribui para aqueles que são chamados, e depois no versículo 29 e 30, porque Deus já conheceu, porque Deus também os predestinou. Esse texto, eu gostaria de saber uma explicação sobre essa liberdade de escolha e também essa questão de como Deus, então, pode interferir, pode escolher, pode... Não quer mais nada, não, né? Desculpe. Aqui nós vamos entrar dentro de um texto que a gente vai pegar Romanos 8, 9, 10, nós vamos ver uma falácia, eu defendo isso, para Israel. Okay. Então, não tem muito a ver com a ação no modo geral mundial, mas com Israel. Mas, de qualquer forma, em cima desse ponto, para que entendamos isso, eu quero te convidar a ler Marcos, bem conhecido, sim. 16, e aquele tradicional, 15 e 16. Aí não vamos questionar o Evangelho de Marcos, o que foi, o que não foi, o que. Vamos só entrar dentro desse ponto para responder isso para o irmão. 15 e 16? 15 e 16. Diz o seguinte, e disse-lhes, ide por todo o mundo pregai o Evangelho a toda criatura. 16, 15, né? Isso. Ok. Ou seja... Se Deus tivesse determinado e tivesse voto, não tinha necessidade da pregação do Evangelho. Concorda ou não? Não. Mas é que Deus escolheu salvar pela loucura da pregação. Aí ele vem aqui, olha, depois, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Livre escolha, liberdade de escolha. Então me responde aqui a pergunta que eu esqueci de fazer para o senhor, né? Qual? O Salmo 139. Deus ali, para mim, claro. Lá está escrito, só para o telespectador acompanhar. Eu vou ler. Leia lá. Vamos lá, Salmo 139, está marcadinho aqui. 139, Pô, eu tô com 3 aqui, hein? Jogo duplo, tô com 3 aqui. Não, eu não. Não. Olha lá.
os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles foi escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Vamos lá. No meu texto, ele diz: e os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso nada mais está falando do quê? Da criação do ser humano. Não, a palavra dia está lá no hebraico. Eu traduzi ela essa semana. Tudo bem, mas aqui está falando... Ele não está falando da substância informe. A partir da conjunção e, ele trata de outro assunto, ele trata dos dias, dos acontecimentos. Ele fala, cada dia foi escrito, foi registrado, foi lavrado, a palavra hebraica pode ser assim interpretada, como que dizendo, foi lavrado, foi marcado indelevelmente. Pastor, eu vou aqui, muita humildade, eu não parei para debruçar em cima desse texto, então não vou questionar. Então vamos porque fazer eu não entrei dentro da linguística, né? Vamos fazer um debate sobre esse versículo, não tem problema nenhum. Então, eu não vou entrar agora para responder, porque para mim, num primeiro ponto, ele está se referindo à criação do ser humano. Qual a versão que o senhor está usando? RC. Ah, revista corrigida. Revista corrigida. A de vocês é Almeida Fiel? Atualizado. Ali ele vai usar, ele vai puxar sempre para atualizada. É corrigida. Não, às vezes em alguns textos muda-se, né? Como é que está na sua aqui? A sua é porque o que me chamou a atenção foi o texto que o senhor leu, que ele fala de dia após dia, se não me engano. Todos os meus dias. Todos os meus dias, né? E aqui ele fala sendo dia a dia, o que dá a entender de uma formação do forma, ou seja, ele os 9 meses escrito que no livro, tudo então. isso foi determinado. Na sua versão mesmo, pastor, quando eles não existiam. O que Davi está falando que foi escrito no livro de Deus? Aqui ele está dizendo sobre a formação do seu corpo. Quando ele não sabia, ele estava informe. Mas Deus estava escrevendo como é que ia ser o corpo dele? Não, aqui ele está dizendo é a formação. Lê de novo o versículo. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, que estava sendo formado, Davi dizendo. E no teu livro, né, que aí é o livro de Deus, né, todas estas coisas foram escritas, ou seja, quais coisas? A formação do seu corpo, as quais iam sendo dia a dia formadas. Ainda se fosse assim, quando nem ainda uma delas havia. E se Davi tivesse passado por um aborto do acaso? Aí a sua própria formação não teria sido escrita por Deus. Então, ainda que o senhor queira interpretar desse modo, isso garantiu para Davi ter vida longe da atitude do acaso, do alcance do acaso que pudesse tê-lo matado. Então, se tivesse aborto é porque Deus tinha determinado. Também estaria determinado. Então, pera um pouquinho, o senhor mesmo está colocando em cima disso um aborto, uma possibilidade abortiva, ou seja, está dando possibilidade ao acaso. Não, então, eu estou dizendo que isso não seria possível, porque se isso acontecesse, esse texto ele teria que ser arrancado da Bíblia. Mas a questão, ainda que o senhor queira colocar que Deus viu a formação de Davi e registrou, isso garantia mas aqui quem viu que não o foi. acaso abortasse. Mas quem está dizendo ou que ele morresse na infância. Perfeito, mas com respeito, pastor, mas quem está dizendo isso aqui é Davi. Davi não é inspirado Deus. por Deus. É Davi. Não, peraí. Inspiração é uma coisa, nós estamos falando do texto, não da veracidade. Nós estamos dizendo, nós estamos do texto, quem está fazendo o relato é Davi. Não, mesmo assim, mas é a palavra inspirada e inerrante. Não, isso não tem questão. Mas o que Davi está dizendo então, isso aqui é verdade. Sim. Não, é totalmente verdade. Totalmente verdade, porque senão tem que parar com a Bíblia. Seja lá o que foi que Deus escreveu, ele determinou e nenhum acaso podia cancelar isso ou distorcer. Exatamente. Agora, se nós fosse a formação, fosse os seus dias, fosse a sua morte, tudo isso foi determinado. Qual o entendimento que nós temos de determinação? Se é uma natureza a criação humana, né, que Deus deu a ordem para que fosse gerado, né, e que fosse multiplicado, então eu não posso entender aqui, entendeu? Que Deus simplesmente estabeleceu e determinou, vai nascer, não vai nascer. Exatamente. É o que o texto... É uma coisa natural da vida. Se você tiver uma relação com uma mulher... Agora, aí Deus não podia registrar. Aí é o teísmo aberto que fala isso. Sim, não, aí o teísmo aberto vai falar que Deus nem conhece o futuro. Exatamente, o que é um absurdo. Então, o senhor não pode passar tanto da linha da ortodoxia. Não, mas o teísmo aberto deixa para lá.
Nós não temos representante que eles não aceitam vir aqui. Sabia disso, né? Sabia? Não Era sabia, para eu vir não um dia sabia. que eu Não, vim eles não aqui aceitam. e te escrever aquele e-mail na noite anterior. Então faz o seguinte, E o dia pipocaram. que eles convidarem, vem nós dois. Eles não pipocaram. aceitam vir a debate, dizem que debate é um atraso de vida, não sei o quê e tal. Na verdade, eles não querem ser examinados Exatamente. com alguém que pense diferente. Aceitam ser entrevistados, mas não aceitam debate. Aliás, permitam-me agradecer a todos os irmãos que têm vindo ao programa, porque eles têm coragem de vir aqui expor a sua opinião e muitas vezes serem incompreendidos ou até agredidos com aqueles que não concordam com eles. Muitos não aceitam isso, viu? Não aceitam. Pensa que é fácil trazer. Eu recebo e-mail depois de uma semana, gente falando que concordou e gente me chamando até de incrédulo. Acontece, espera, pastor. Não, espera. mas antes de vir, porque minha filha postou... do diabo todo dia. Mas tudo bem. Deus Deixa eu falar, então só fazer uma digressão. A importância de um debate não é um convencer o outro, mas é as pessoas que assistem isso, ver posições e terem base para decidir. Normalmente as pessoas não só não têm dados suficientes para decidir, como não lhes veio à mente problemas das suas posições. E um debate mostra. Então, é importantíssimo um programa como esse. É Salomão, né, já que estamos usando o livro de Eclesiastes, Salomão é que diz, né? Vem um e fala e parece ter razão, até que levanta-se outro e o examina. Exatamente. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para o pastor Thomas. Pastor, já que falamos de Salmo 139, Deus escreveu no livro o que ia acontecer e tal, quando há uma violência sexual, um estupro e tal, que até pode gerar uma criança, tudo isso Deus determinou no livro dele? Sim, aqui está a dificuldade de entendermos os propósitos de Deus e não de entender a sua soberania. Quando a gente olha para uma agressão como essa, a gente fala, isso não pode vir de Deus. Mas a gente esquece que o julgamento final, que a eternidade no inferno, também vem do Senhor. E de modo que Deus não trabalha só com o amor, só com a bondade, só com a graça. Ele trabalha com a justiça, ele traz sofrimento para bem do seu povo, como diz em Romanos 8, 28, e para punição até temporal dos incrédulos, e ele determina, ele guia a história, agora mesmo ele está guiando a história para que chegue o momento da tribulação, quando o mundo plenamente afastado do Senhor veja se levantar um anticristo e se opor a tudo que se chama Deus. E para isso, pela mão do Senhor, a oposição ao povo do Senhor e ao nome do Senhor e à palavra do Senhor está se levantando. E isso vem de Deus. O bom dia vem do Senhor, o mau dia também vem do Senhor. E isso ele faz, conforme Eclesiastes diz, para que nós não adivinhemos ou não determinemos ou não saibamos o que vem por aí, para em todo tempo temê-lo, em todo tempo confiar nele, em todo tempo servi-lo, e a despeito do bem ou mal, como Jó disse, a gente recebeu o bem da mão de Deus, não vamos receber o mal, e aí tem uma notinha de aprovação a isso. E com isso, Jó não pecou com suas palavras. Sim. Temos que ir para o intervalo, na volta eu quero ouvir o pastor Temi Lima sobre todas essas colocações do pastor Thomas e as outras perguntas do nosso seminarista, também dos internautas. Voltamos já. Senhor seminarista Pedro Samuel dos Reis, mais perguntas? Sim, gostaria de fazer uma outra pergunta do pastor Temi. Segura firme. Mas essa é com propósito, não é por acaso não. Tá bom. Mas a ideia da minha pergunta é o seguinte: se partimos do pressuposto, pastor, de que existe o acaso, ou de que existe a sorte, textos na Bíblia nos convidam a depender do Senhor. Por exemplo, o texto aqui de Mateus, que é o Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, Perfeito. Onde o Senhor Jesus os convoca aquelas pessoas, os seus discípulos, Perfeito. E aquelas pessoas que estavam ouvindo o Sermão do Monte, a confiar nele, a confiar no Pai, a não andar ansioso pela vida. Perfeito. Se nós partimos do pressuposto de que existe o acaso, isso não dá uma brecha de saber se Deus vai controlar a vida no futuro ou não, porque pode ser que aconteça o acaso. Mais ou menos assim, aquele cara que está sem emprego e
e ele acha que um dia ou outro vai acontecer o emprego, vai sair o emprego que ele tanto procura. Se ele parte do pressuposto de que é o acaso, ele esquece de louvar e de bendizer o nome do Senhor e por isso ele fica descrente até na sua fé, vamos dizer assim, se ele não tem fé em Cristo, ou se ele até tem fé, mas foi o acaso que aconteceu, que eu mandei um currículo e coisa. A pessoa para de depender de Deus e começa a avaliar a vida por um plano mais humano. É a minha pergunta que eu faço ao senhor. Eu respondo essa pergunta apresentando a seguinte posição. Eu já estive em outras situações que eu não quero aqui dizer se é... Enfim, para não entrar em detalhes, né? Mas eu aprendi com Deus a caminhar e a depender dele. Ok? Isto não quer dizer, né, que eu não tenha as responsabilidades que a mim são aferidas. Quando Jesus ele está dando isso, ele está dando um ensinamento. Como ele parte de todos os pontos, né, do Evangelho. Né? Durante os seus 3 anos de ministério, ele praticamente deu conselhos, orientações e disse como deveria fazer. Eu não entendo que isso possa dar margem, né, para que o homem pense assim. E um dos maiores problemas hoje que eu defendo é que quando se apresentam Jesus, não estão apresentando Jesus como Senhor, mas estão apresentando Jesus somente como Salvador. E eu digo que Jesus ele vai salvar a quem ele é Senhor. Então, a pessoa, mediante as dificuldades da vida, que faz parte, é inerente a todo homem, a toda pessoa do mundo, seja ele rico, pobre, japonês, loiro, alto, quando vem essas dificuldades da vida, muitos, quando não têm firmeza do Evangelho, abandonam, largam, abrem mão. Eu vou lhe provar isso dentro desta condição que eu lhe convido, que já estava pré-estabelecido. 2 Timóteo, capítulo 2, né? Ele diz, aqui, deixa eu pegar aqui. Versículo 17 e 18 diz assim: a palavra discorrerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Ou seja, conheceram a fé, conheceram o cristianismo, andaram, estavam ali e se desviaram. Pastor, mas Deus cuida ou não cuida? Deus cuida dos crentes ou não cuida ou cuida? Deus cuida de todos. Se Deus não cuidar de todos... Então nós não estamos diante do acaso, mas do controle de Deus. Não, peraí. Ou Deus cuida e elimina o acaso, e limita o acaso, ou pastor, ele não cuida e o acaso nos leva... Veja, eu penso da seguinte maneira, a própria palavra que o senhor acabou de falar, Deus pode até limitar, mas não excluir o acaso. Porque se ele excluir o acaso, nós temos uma marionete na mão de Deus. É que é o seguinte, é difícil eu não excluir a escuridão quando eu acendo a luz. Pode ser que ali no canto não fica tão iluminado, mas já não está mais escuro. Quando Deus cuida de alguém, Ele cuida dos acontecimentos ruins. E aí o acaso não tem liberdade de trazer o ruim ou o bom então, conforme Ele queira. Vamos pegar um exemplo concreto. Está na matéria de abertura. Aquele noivo que morreu na festa de casamento. Sim. Então, ali não foi acaso. Deus havia determinado que ele morresse daquela forma. A Bíblia fala que todos têm seu tempo. Para todo propósito há tempo e modo. Agora, pastor, então, em cima desse exemplo... É justamente esse o nosso texto aqui. Exato, mas um camarada como esse exemplo, o camarada casou e tudo mais, aí o camarada casa, eu não sei se o senhor é mais jovem, né? Esse é o motivo desse versículo. Ele vai para um tal desse negócio de funk, tal de pancadão que só Jesus tenha misericórdia. Ele chegaria envolvido com toda a criminalidade, com toda coisa. Espera um pouquinho, o cara leva um tiro lá, Deus tem alguma coisa a ver com isso? Punição. Entre outras coisas. Mas ele procurou agora, uma bala perdida que uma bala perdida pode atingir alguém por sabe-se lá que motivo. E aí é que é o caso. Eu não conheço o propósito de Deus. Então existe o acaso. O acaso não, o controle de Deus. Deus conduz cada bala. Cada destino de cada bala. Por quê? Porque Deus controla cada tempo. O dia de cada ele controla o tempo e as estações, não é? Sim. A seu bel prazer. Porém, eu continuo, o Weber bateu, não, mas pastor, você está batendo nesse ponto. Eu continuo batendo no seguinte ponto.
Deus, na sua soberania, ele não vai isentar o homem das suas Não, mas responsabilidades. isso não tem nada a ver com a responsabilidade. Na sua soberania, ele nos responsabiliza, a questão não é essa. Mas o acaso vai existir em cima daquilo Então, que eu vou fazer a proponho. pergunta A questão objetiva não é para o senhor, que é o que o pastor Thomas está colocando. Desculpa, até interrompi, pastor. Não, mas ficou claro. Veja, Deus deixa de ser soberano ao dar espaço para o acaso? Então, Deus não pode deixar de ser soberano nunca, porque ele é Deus, ok? Agora, o acaso faz parte da natureza humana por causa do tempo. Mas é que o senhor está confundindo o termo acaso. Acaso não é responsabilidade humana. Acaso significa um acontecimento que é guiado por um destino cego. Ninguém sabia que ia acontecer e ninguém guia aquilo lá. Acontece porque aconteceu. Não tem nada a ver com a responsabilidade. Mas dentro da pergunta que foi colocada, é o cara cair sem ninguém ter comandado. É um acaso, mas exatamente. a lei natural... Mas, pastor, veja, me desculpe, se eu pegar esse papel aqui e jogar, a lei vai me dizer que ele vai cair. Mas isso não é acaso, porque Deus determinou. Uma lei. É uma lei Deus natural. determinou, O que eu quero dizer é que dentro desta ação, Deus não vai de forma Agora, nenhuma se tem acasos, não existe promessas. Profetas anulam o acaso. Promessas anulam o acaso, porque quando Deus promete algo, aquilo já não é mais passível de acontecer diferente. Então eu devolvo Introduza o acaso e rasgue todas as profecias e promessas. Não, peraí. Agora o senhor que Antes do senhor, posso fazer uma pergunta a ele? Pode. Aí eu pergunto, quem tem promessa de Deus, morre antes da promessa se cumprir? Não. Exatamente. Por que o senhor fez a pergunta? Não, a pergunta... Obrigado, aliás. Tem um motivo. Pode perguntar. Não, agora eu estou curioso. Se Deus tem determinado algo para alguém, por exemplo, usar o apóstolo Paulo como um pregador no mundo grego, Paulo não poderia ter morrido antes. O acaso de uma indigestão, de um tropicão, de um raio, não poderia ter pego ele nunca. O senhor concorda que quando Paulo se viu numa situação como essa, Paulo se defendeu? E ele teve situações de morte clara. E ele até relata isso, mas teve momentos que Paulo se defendeu. E aí Deus diz assim, você não vai morrer porque cumpre que você pregue diante dos reis. O acaso, mais uma vez, cede lugar para a soberania de Deus. Não existe acaso. Exatamente. Aliás, a gente podia pensar assim, o acaso, às vezes, se existisse, ele teria mais possibilidade de acontecer em certas circunstâncias. Por exemplo, levar um tiro no meio de um tiroteio. Agora, Paulo tinha tudo para ter sido morto. Em Listra, quando ele foi apedrejado, em Tessalônica, quando foi perseguido com afinco, em todas as vezes que ele sofreu naufrágios, e nenhuma vez o acaso pegou ele. Ao contrário, Deus falou, você vai pregar diante dos reis lá na... Paulo, eu digo sempre como outros casos, eu digo que é um caso à parte, porque estava estabelecido, Paulo é um caso à parte. Exatamente, mas e Davi é outro. Todos os meus dias estão escritos. Jeremias é outro. Judas é outro. Quando o livro de Atos fala sobre Judas, fala dele deixando vago o seu lugar no grupo apostólico e outro assumindo como cumprimento de uma determinação de Deus. Até aí, não existe acaso, mas determinação. Os personagens bíblicos, para quem Deus tinha um projeto, um plano, maravilha. Mas e o noivo ou Ayrton Senna que apareceu Mas isso aí? estabelece o padrão de tudo. O padrão está aqui, ó. Deus faz todas as coisas cooperarem para os bem dos que amam a Deus. Tende por motivo de toda alegria ou passados por provação. Por quê? Porque tem a mão de Deus por trás. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é Deus que faz aquilo, pastor. Então quem que faz? É o acaso, é a situação da vida do homem. O acaso faz o bem? Faz o bem. Se eu saio daqui, por exemplo, então eu não preciso agradecer a Deus. Um carro me atropela. Foi Deus que estabeleceu isso? Ele disse que sim. Eu digo que não. Eu que fui imprudente e fui atravessar a rua, o carro me atropelou. Herodes caiu morto, comido de bicho. Foi o acaso? Não, exatamente. O homem mandou matar as criancinhas. Por que é diferente quando a Bíblia prova a soberania de Deus? É só diferente por isso. Porque a Bíblia está comprovando a sua soberania. Pastor, diga. Um cristão é atropelado.
Deus queria que ele fosse É o atropelado? Senhor chamando ele para casa. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte. Ele precisa ser atropelado? Não pode morrer Pô, não podia dormindo? morrer natural? tá Paulo dormindo? foi decapitado. Pedro foi crucificado. E Jesus falou, você vai ser levado para um lugar onde você não quer. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver onde foi que a Kátia... Na Conde de Sarzedas, lá onde tem um monte de crente lá nas lojas e tal, ela perguntou, eu estou doido para saber o que responderam para ela, vamos ver. Tudo o que acontece depende de Deus ou há espaço para o acaso? Não há espaço para o acaso. Tudo depende do Senhor, de Deus. Não, com certeza. Tudo depende de Deus. Eu acredito que sim. Acho que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas e tudo que foi feito, né, é Ele que determina conforme a vontade dele. Então, acaso, acho que não há espaço para o acaso. Tudo tem um plano. Então, aí entra aquela questão colocada no primeiro bloco. O pastor Thomas Tronco já deixou bem claro o ponto de vista dele. Por exemplo, numa eleição para prefeito, que todos nós elegemos nossos prefeitos e vereadores, os eleitos foram eleitos porque Deus assim o permitiu ou determinou. Não é isso, pastor? Sim. Muito bom. Pastor Temi Lima, como é que o senhor vê o resultado das eleições? É Deus que escolhe ou é o acaso? Não, eu sou inclinado, dentro deste sentido, a concordar pelo simples fato de que existe um plano, muitas vezes, por uma nação de Deus para aquele povo. Então, por exemplo, se Deus tem um projeto, vou colocar, não é nem ilícito bom ou mal, isso, né? Mas ele tem um projeto para aquele povo. Então, muitas das vezes, ele permite... Ele levanta um homem. Para que isso aconteça, num caso de eleição. Tá. Muito bom. O Sérgio da capital paulista levanta uma questão aqui, porque alguns internautas falaram que nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Aliás, acho que o pastor Thomas mencionou isso. Ele disse que isso não está na Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que fala não cai da uma ave. folha sem a permissão de Deus. Na verdade, está registrado no Alcorão. É verdade? Fala de aves, que as aves se alimentam, que Deus... de fios de cabelo, eu não sei... Apesar dos meus fios estarem realmente caindo, eu não sei dizer decor. Não, mas o fio de cabelo ou a folha da árvore? Não é folha da árvore. Os dois textos estão Não é relacionados. O primeiro texto é no Mateus 10, versículo 30, está relacionado justamente com a ideia do pássaro. Porque o Senhor está dando a ideia de provisão. Aí, meu irmão. Puxa lá. Mateus 10, 30. O cara sabe a referência de cor. Olha só, isso aqui é um seminarista, viu? É que ele já é pastor. Saber, né? Ele está aqui de seminarista porque a produção contrabandeou ele. Ele é pastor. Diz assim, 29 e 30. Não se vendem 2 passarinhos por um preço de ceitil, e nenhum deles cairá na terra sem a vontade do Então, não vosso é folha Pai. que cai, é o pássaro. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Amém. Então tá, é o pássaro que não cai sem a permissão. Cujo efeito é o mesmo. Cujo efeito é exatamente. Pior. Sandro Silva, da capital paulista. Destino é o que não se pode mudar. Pastor, tem destino? Tem traçado por Deus. É o que a gente leu Salomão falando. O que o Senhor entortou, né? Quem consegue? Como é que era o texto em Eclesiastes 7? Lá. Atenta para as obras de Deus. Quem poderá endireitar o que ele torceu? Então, ele torce, ele determina, ele marca um destino, ele predetermina Mas todas o as destino coisas. de todo mundo está traçado? Sim. Deus traçou Quer ver onde está? Não só dos eleitos para a salvação, nesse livro, mas quem ficou de fora do livro também ficou de fora por determinação de Deus antes da fundação do mundo. Apocalipse 17, 8. Agora que você vai tirar E o a sono besta de que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão
Ou seja, ele está falando de pessoas perdidas. Qual é o texto? Apocalipse 17, 8. Que ele podia dizer só assim, os incrédulos desses dias, os ímpios desses dias, ele diz, os homens que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. O que concorda com Romanos 9, que diz que Deus faz vasos de ira e vasos de misericórdia, para mostrar em uns alguns atributos, em outros atributos. Para isso ele endureceu Faraó, para isso ele escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Ele determina toda a história conforme a sua vontade, não nos explicando as suas razões. E eu acho que se há uma razão para isso, é para nos diminuir diante dele. Claro. Eu acho que a gente olha a complicação dessas coisas. Quem és tu, homem? Exatamente. De ver um noivo no dia mais alegria, de maior alegria da sua vida, perder sua vida numa futilidade, no que parece ser uma futilidade, isso é justamente para temermos ao Senhor, porque não sabemos o que vem, para não confiarmos na nossa... Quais são os cinco fortes daquele texto lá, base do nosso texto aqui, Eclesiastes 9:11. Os ligeiros, deles não há garantia de prêmio, nem dos valentes garantia de vitória, nem dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Por isso, todos nós devemos depender de Deus, porque Deus pode, num simples estalar de dedo, metaforicamente falando, mudar toda a nossa vida pelo que a gente deve abandonar as nossas certezas e confiar no Senhor e seguir o seu caminho, sendo um bom servo temente. Pastor Temi Lima, nós estamos chegando no final do programa, preciso que o senhor diga se concorda ou não com o que o pastor Thomas disse a respeito desse texto de Apocalipse. O destino existe? É um pouco complicado. Eu não vejo como o destino, né, uma ausência, mas ao mesmo tempo, né, eu não vejo que o destino ele é responsável sobre as minhas ações, sobre aquilo que eu produzo, que eu quero fazer, que eu tenho desejo de fazer. Então eu não vejo isso. Eu vejo que o destino ele pode ser alterado mediante uma ação que eu tenha, independente de Deus. Por exemplo, se eu sei que eu vou ter um compromisso, e esse compromisso vai me fazer na 23 de maio, 18 horas, vai complicar, para mim o que eu vou fazer? Vou sair mais cedo, eu vou chegar ao meu compromisso. Agora, se eu sair de 10 para as 18, para as 10 horas da tarde, para chegar no aeroporto, eu vou ter um problema. Isso não tem nada a ver com destino. Você vai perder o voo. Eu vou perder o voo e vou ficar no chão, vou murmurar, vou falar que Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. Então o destino, na verdade, é causado em cima das minhas ações. Mas nós podemos mudar o que Deus já determinou? Não. Ou Ele não determinou? Não. Deus determina algumas coisas que é para o agrado dele, para a honra dele, para a glória dele. Mas outras coisas ficam abertas. Então ele é soberano só em algumas coisas, em outras ele não na é sua soberano. totalidade. O que ele estabeleceu está estabelecido e não tem como voltar atrás. Agora, o que eu digo é que o homem tem a condição... É que soberano não é ser onipotente. Não. Soberano significa usar sua onipotência ativamente. Quer dizer controlar. Quer dizer ser o rei e ordenar. E eu vou mais então longe. não tem como ser soberano de uma coisa e não de outra. Deixa eu ler o restante da mensagem do santo, senão fica desonesto, né? Ele diz assim, destino é o que não se pode mudar. Ainda que as nossas atitudes e os acontecimentos sejam livres, isto é, surjam das nossas escolhas e consequências, todos estes estão pré-determinados e são imutáveis. Mesmo que pensemos ou falemos que mudamos alguma coisa, tudo estava destinado a isso mesmo. Tentamos adivinhar o depois, manipulando o agora, e quase sempre, ou algumas vezes, acertamos. As surpresas aparecem, é o destino. Fica aqui o conselho da sabedoria. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eclesiastes 12, 13. Dá para fazer mais uma pergunta? Dá. Eu queria fazer o pastor... Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor Thomas. Como lidar com aquelas pessoas que têm dificuldade de compreender a soberania de Deus e aí entendem no sentido de que se assumirem a postura de que Deus planejou tudo, fez tudo, não há espaço para o acaso, por que Deus planejou, por exemplo, ou talvez Deus permitiu, talvez a melhor palavra, o mal? Por exemplo, em José, nós vemos que ele foi ao Egito e que ele foi vendido pelos seus irmãos, pelos midianitas. Entregou aos midianitas José foi parar lá na terra do egípcio, né? Terra egípcia.
E lá ele sofreu todas as dificuldades. Por que Deus não lidou de uma outra forma com ele? Ou seja, Deus fez com que ele sofresse o mal naquele lugar? Justamente por causa disso. No final, José entende isso, ele mostra que apesar dos seus irmãos serem sim repreensíveis, a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. E seus irmãos eram repreensíveis por isso. Entretanto, José olha acima disso e vê Deus trabalhando em toda a situação para que eles o odiassem, para que eles o vendessem, para que ele chegasse ao Egito, para que ele fosse escravo, para que ele fosse à prisão, para que ele subisse ao trono do faraó, quase ao trono do faraó, o segundo no Egito, o segundo no mundo da época, bem assim dizer, para ser aquele também instrumento da soberania de Deus, para salvar a vida das pessoas com uma carestia que Deus também ia enviar, por isso anunciou, para levar o povo, a nação de Israel para o Egito, para lá cumprirem o que ele prometeu para Abraão, 400 anos servindo de escravos, na verdade ficaram 430 anos lá até a sua saída, e saírem de lá o povo numeroso que ele prometeu. Então, tudo isso é a soberania de Deus sendo aplicada em situações que os homens normalmente considerariam obras do acaso, ou os homens tomando decisões por si só que mudam o destino. Ali não mudou nada. Ali fez justamente o que Deus queria. Mas não dá. Deus. Obrigado. O programa, vejam só, tem limite de tempo, né? E não sei se isso é obra do acaso, ou enfim. Você tire suas dúvidas, mande e-mails, mas manda mesmo, tá? Manda e-mail, comentando ou fazendo perguntas para o pastor Thomas Tronco dos Santos, ou para o pastor Temi Lima, ou para o seminarista Pedro Samuel dos Reis. O contato de todos os três está no site vejamsó.com.br. E se eu fosse você, eu escrevia para o pastor Temi Lima, pedindo esse livro aqui, ó. Livro dele, A Dependência do Apocalipse na Criação. Está ainda chilincado, não está plastificado, não sei o conteúdo, mas o nome já me instigou. Pede para ele vai dar o número da conta bancária, você paga, ele manda lá com o autógrafo e tal, você pode até esnobar na igreja, é seu amigo pessoal do autor aqui. Pode dar o site depois? Pode, fala. Pode dar? Queridos, o site é www.le, abreviação de Livraria Evangélica, difusão.com.br, ou seja, www.ledifusão.com.br. Né? Lá tem uma série de livros, uma grande de livros, inclusive livros calvinistas, você está aberto. Ou se preferir, posso deixar o telefone, pastor? Já está no site. Já está? É só entrar lá no site vejamsó.com.br, você tem todas as informações para você falar, convidar os convidados para falar.